gratidão do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos abrir o nosso coração. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, não há outro igual a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor é Deus de força. A Tua palavra diz que o Senhor é varão de guerra, é Deus do impossível, é Deus do invencível. E nós entramos diante da Tua presença agora,
Graças a Deus, nós estamos aqui nessa campanha, quebrando as correntes em nome de Jesus. E hoje nós vamos quebrar as correntes do medo. Amém? Então o título da nossa mensagem é Quebre suas correntes, que se encontra lá no livro de Jó. Vamos lá? Meio da Bíblia é Salmos. O anterior a Salmos é Jó, capítulo 3. O medo, irmãos, ele começa no pensamento. A pessoa começa a pensar demais, e ela começa a temer aquilo que Satanás quer que ela veja. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. A nossa vida, ela é dirigida pelos nossos pensamentos. Então nós vamos hoje quebrar esses medos para que você tenha uma boa direção de vida. Amém? Jó capítulo 3, versículo 25, nós vamos ver aqui que o que abriu a porta para que Satanás fosse até o céu, tentasse ao Senhor através da vida de Jó, partiu do coração de Jó, partiu dos pensamentos de Jó. Acharam aí? Jó capítulo 3, versículo 25. Olha só o que o Jó declarou: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Então a gente percebe que Jó, ele era um homem íntegro, justo, ele era sincero diante de Deus, um perfeito cristão, um exemplo a ser seguido. Mas irmãos, o que essa palavra nos mostra aqui hoje? Que se não houver vigilância da nossa parte naquilo que nós pensamos, aí mora um grande perigo. Por quê? Porque aquilo que nós pensamos desce para o coração. E quando desce para o coração, o próprio Jesus, ele disse o quê? A boca, ela fala do que o coração está cheio. Então olha só, irmãos. Então o apóstolo Tiago, ele diz que na nossa língua tem o poder da vida e da morte, da bênção e da maldição. Se o nosso pensamento não é bom, ele vai descer como maldade ao coração. O coração vai trabalhar para que a boca confesse, e aquilo que nós confessamos é o que nós estamos vivendo no dia a dia. Olha que coisa interessante. Então olha o que aconteceu com Jó novamente no versículo 25. Porque o que eu temia me veio. O que aconteceu com Jó? Ele perdeu tudo que ele tinha. Então a gente pode imaginar aqui um cenário, né? Não assim fugindo muito da aparência bíblica, mas a gente pode imaginar um cenário que Jó era um homem riquíssimo. A Bíblia fala que ele tinha filhos e filhas belíssimos. A Bíblia fala que ele tinha servos e servas, ele tinha juntas de animais, né? Tinha um casamento perfeito. Mas imagina que Jó, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, imagina que Jó, quando ia para a varanda da casa dele, ficava contemplando tudo que ele tinha, e o medo chegava no coração. Às vezes parte de um pensamento bobo, irmãos. E se isso me acontecer? O Jó foi isso. E se eu perdesse tudo isso que eu tenho? O próprio Jó declarou: porque o que eu temia me veio. Ele tinha medo de tudo aquilo que aconteceu na vida dele, mas quando ele teve o medo, uma porta espiritual foi aberta. Então, irmãos, isso aqui fica um alerta muito grande para nós. Cuidado quando você declarar: eu tenho medo disso, eu morro de medo que aconteça aquilo na minha vida. Cuidado para que isso não abra uma porta do diabo para ele ter livre acesso na sua vida. Que foi assim que aconteceu. O diabo foi até Deus falar que Jó ia blasfemar, que Jó ia negar o Senhor, né? Olha lá, Deus, olha o seu servo Jó, que você tem tanto orgulho, toca na vida dele, tira tudo que ele tem para ver se ele não vai blasfemar. Mas por que o diabo foi até Deus falar isso de Jó? Porque o diabo já tinha ouvido da boca do Jó aquilo que já estava dentro. Irmãos, o diabo só passa a ter direito na nossa vida. Eu aprendi muito sobre isso nessa semana.
O diabo só passa a ter livre acesso na nossa vida quando a gente dá a passagem para ele. Quando a gente vai lá e abre a porta da nossa vida, através de uma palavra. Eu estou até vendo isso acontecendo. Olha só, a pessoa está já programando que o mal aconteça. Estou até vendo a hora dessa bomba explodir. Irmãos, pode contar dias que é o que vai acontecer. E tem muita gente boa, irmãos, gente de Deus, que está vivendo debaixo desse karma, dessa maldição do diabo chamado medo. Olha aqui, o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Eu falei muito disso semana passada. Cuidado com a cisma do seu coração. A pessoa começa a cismar com uma coisa, aquilo acaba se tornando realidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, irmãos. Então por que deixar esse medo entrar no coração? Eu morro de medo daquela doença. Aquela doença vai alcançar, porque a pessoa está dando liberdade. Eu morro de medo de passar por essa situação. E é a situação que ela vai passar, porque ela está declarando a morte. Ela está declarando a maldição aonde? Nos lábios. A porta das coisas que acontecem na vida. A pessoa pensa, desce ao coração, e a boca confessa, e o corpo vive. Olha o versículo 26. Olha como vivia o Jó. Nunca estive descansada. A pessoa que tem medo, irmã, ela não descansa. Ela vai dormir, ela fica preocupada. Preocupada com o que pode acontecer durante a noite. E se eu morrer durante a noite? E se o ladrão entrar durante a noite? E se acontecer isso? Às vezes ela está até em casa, com todo o aparato de segurança e tudo, mas ela fica pensando num parente que não tem essa suposta segurança que ela tem. E se acontecer alguma coisa com o meu filho no trabalho? E se acontecer alguma coisa com o meu marido? E se acontecer alguma coisa com a minha esposa? E se ter acidente? E isso, aquilo? A pessoa começa a chamar, atrair aquilo que vai tirar o descanso dela, que é a preocupação. O medo gera um monte de sentimentos amaldiçoados, irmãos. O medo gera ansiedade, falta de paz, preocupação, estresse, nervosismo. Olha quanta porcaria que vem junto. 26. Nunca estive descansado, e nem sosseguei, nem repousei. Ele não tinha uma noite de sono tranquila há muito tempo, irmãos. Olha aqui. Mas veio sobre mim o que, igreja? A preocupação. Quanta gente está aí perturbada, morrendo de medo. Eu sempre conto aquele mesmo caso, né? Que é um caso que chama muita atenção. Aquela senhora que dava 4 horas da tarde, ela tinha que estar dentro de casa. Ela temia muito as coisas aí de fora. Se a gente for olhar, irmãos, a gente não vive. Se a gente for parar para pensar, saindo do contexto bíblico, a gente não está vivendo. A gente está sobrevivendo. Porque é uma inquietação, medo. A pessoa tem medo de comer certas coisas, ela tem medo de ir a certos lugares. Quando ela está em certos lugares, ela já fica preocupada com a casa que deixou sozinha, com o carro que está não sei aonde. Fica sempre com aquele negócio na cabeça: será que eu fechei a casa? Será que eu fechei o carro? Eu conto aqui sempre um caso de uma das igrejas que eu pastoreei, de um irmão que sempre vinha para o culto. Ele era muito de Deus, era uma pessoa que nunca faltava no culto. Porém, numa falta de vigilância, numa bênção que Deus deu para ele, mas na falta de vigilância, ele começou a deixar o medo entrar. Ele vinha para a igreja, mas toda hora ficava olhando para fora. Toda hora. E isso incomoda para quem está dentro da igreja acompanhando o culto e para o pregador. Ele ficava olhando aquele irmão, toda hora ele olhava para trás, inquieto, todo mundo já estava percebendo. Mas qual era o medo dele? Ele tinha comprado um carro novo, o carro ainda não estava no seguro, a nossa igreja ficava num bairro perigosíssimo e ele ficava assustado.
Eu vim de carro, pastor, eu coloquei o carro na porta da igreja, mas fico preocupado. Aí eu virei para ele e falei, um dia que eu consegui segurar ele no final do culto, que eu dizia amém, ele já corria. Um dia eu consegui segurar ele e falei, irmão, quem te deu esse carro? Jesus. Mas será que Jesus dá algo para deixar o diabo tomar? Pastor, mas tem muita violência. Se Deus não guardar a cidade, irmão, vigia sem chinelo. Não adianta a gente ficar preocupado, demasiadamente preocupado, se nós temos dentro da palavra de Deus a segurança de que nós temos um Deus que trabalha em nosso favor. A gente está brincando de casinha na igreja, irmãos. Precisamos crescer espiritualmente a ponto de confiar. Você imagina a situação do Daniel, me chama muita atenção a história do Daniel. Porque a Bíblia diz que os leões eles ficavam tão famintos em época de jogar gente lá na cova, que antes da pessoa chegar no fundo da cova, os leões já devoravam. Imagina como o Daniel foi jogado. Então antes dele chegar no fundo, já era para ele ter sido devorado. Ele poderia ter ficado com medo lá na porta da cova. Mas ele confiava tanto em Deus que quando ele foi jogado, não saiu palavra alguma da boca dele. A confiança estava onde? No coração, no pensamento e na boca. Se Deus não for por nós, irmãos, não adianta. Não adianta estarmos recheados de versículo, se na hora que vem o medo a gente confessa o problema. Será que eu estou com essa doença? Aí começa a apertar. Meu Deus, o sintoma é tudo igual. Será que eu estou com isso, que eu estou com aquilo? Você vai pode esperar que chegue. A conta chega. Ou você fica na direção que Deus está te dando, que Ele é contigo, ou você fica na direção que o diabo está dando. O diabo quer você como? Derrotado, adoentado. Então olha aqui para a gente continuar aí, ó. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. E vem mesmo. A pessoa se enche de preocupações, fica perturbada da cabeça, vê violência em tudo quanto é lugar, vê perigo em tudo quanto é lugar. Mas olha o que Provérbios 23 diz, vamos lá? Você está em Jó? Salmos, Provérbios, capítulo 23. Então, irmãos, tudo está no pensamento. Se desce ao coração, a boca ela vai confessar. Se a boca confessar para o bem, vai ser bênção. Agora, se a boca confessar para o mal, irmãos, só problema atrás de problema. E a pessoa começa a desesperar. Senhor, é sempre problema atrás de problema. Por quê? Porque ela mesma está chamando o problema. Olha aqui o Provérbios 23, versículo 7, só a primeira parte, amém? Diz assim, porque como imaginou na sua alma, assim é. Então, irmãos, quando você usar a sua mente, o seu pensamento, a sua imaginação, comece a imaginar coisas boas. Comece a imaginar você curado. Comece a imaginar você comendo de tudo. Comece a imaginar você dormindo a noite inteira. Comece a imaginar sua casa liberta. Comece a imaginar você cercado pelos anjos do Senhor. Eu acho bonita aquela passagem do profeta, que os inimigos cercaram a cidade. E aí o moço de Eliseu veio: Senhor, cercaram tudo. E agora? Ele falou assim: não se preocupa não, porque maior que está conosco do que está com eles. Aí o menino olha: só tem nós dois aqui, Senhor. E aí o Eliseu faz uma oração para que os olhos do menino se abrissem. E aí quando os olhos do menino se abrem, ele começa a ver carros, carruagens, cavalos de fogo, e o exército que Deus viu estava ali. Salmo 91 diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Queridos, nós temos mais conosco do que o mundo contra nós. Amém? E aqui ele diz: porque como imaginou a sua alma, assim é. Começa a trazer existência, irmão.
Começa a chamar a existência aquilo que não existe como já sendo. Eu já sou curado. Como eu disse na semana passada, irmã, estou doida que Deus me cure. Eu falei para ela, Deus não vai te curar não, querido. Estou orando para Deus me curar. Deus não vai te curar não. Por quê? Porque Ele não pode fazer aquilo que Ele já fez. Ele já curou você pelas feridas do próprio Filho Jesus Cristo. Para que Ele vai sacrificar Jesus de novo para te curar? Sendo que Ele já fez isso. E através da vida dele você recebeu vida com abundância. Jesus desceu a morte, venceu a morte, subiu a vida, trouxe vida. Jesus é a vida. Aí a pessoa fala, ai Deus me cura, ai Deus me guarda. E Jesus está lá, eu já fiz tudo isso. Deus está lá, é só você acreditar. Então começa a atrair pensamentos bons. Amém? Vamos aqui terminar Isaías capítulo 41. Logo à frente. Você está em Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Isaías. Capítulo 41. Capítulo 41, vamos lá? Irmãos, eu gravei um programa no mês passado, programa do Cair da Tarde, e eu dei um exemplo muito bonito de um dirigível. Tinha 200 marinheiros segurando no dirigível, e de repente eles se cansaram e começaram a soltar as cordas. Então o dirigível começou a subir, e muitos marinheiros ficaram agarrados naquelas cordas. E quando estava numa certa altura, eles ficaram com medo e se soltaram. Muitos deles morreram. E esse caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, somente um marinheiro ficou agarrado no dirigível. Uma coisa muito interessante. Dentre 200 marinheiros, alguns morreram, alguns ficaram em terra, mas um só ficou agarrado no dirigível. E aí depois que houve todo o processo de salvar ele, resgatar, a repórter começou a entrevistá-lo, porque foi uma coisa que ganhou destaque internacional. Aí a repórter chegou para ele e falou assim, para o marinheiro, vamos chamar ele de João. Ô João, como que você conseguiu sobreviver 1h45 agarrado no dirigível? Ele falou assim, olha, primeiro eu olhei para Deus. Senhor, só o Senhor pode me tirar dessa. E Deus tocou no meu coração e falou, olha para baixo. Muitos que tinham olhado para baixo, viram a altura, se jogaram com medo e acabaram morrendo. Ele, quando olhou para baixo, ele não viu a distância da altura para a terra. Ele viu a corda que estava logo abaixo dele. E ele viu que tinha muita corda. Além da que ele estava segurando, ainda tinha muita corda depois dele. Então ele teve a ideia, eu vou amarrar essa corda no meu corpo, uma hora esse dirigível vai ter que parar. É melhor que eu jogar e me esborrachar aqui embaixo. Dizer que amarrou a corda na cintura e ficou se balançando ali, se balançando. Aí quando chegou o resgate, 1h45 depois, resgataram ele estava preso na corda, preso ao dirigível. Isso ali me deu uma grande lição, irmãos, que nós precisamos estar presos à promessa de Deus. Vai ter hora que a gente vai ter que se amarrar nessas promessas e balançar e esperar o resgate. Agora olha só, quando se desesperaram e saltaram do dirigível, soltaram as cordas, morreram. Alguns ficaram aleijados, o impacto da queda fez eles quebrarem membros, mas aquele que ficou segurando lá foi salvo e ainda teve um destaque, um reconhecimento internacional. Olha que coisa linda. O servo de Deus, quando se agarra na palavra do Senhor, ele tem destaque no mundo espiritual. Ele tem destaque dentro da casa dele. Como que você conseguiu vencer essa doença? Eu me segurei nas cordas da palavra de Deus. Amém? Como você conseguiu abrir essa porta que estava fechada, não abria de jeito nenhum? Eu determinei pela palavra de Deus, me segurei nas portas. Porque olha a corda que a gente precisa segurar aqui no versículo 10. Isaías 41 diz, 41:10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo.
contigo. Isso é Deus falando. Amém, igreja? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha quanta coisa nesse versículo. Olha aqui, ó. Vou traduzir para vocês na linguagem de hoje. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Não se assuste, não se assombre por nada, porque eu sou teu Deus. Eu te dou força, sou eu que te ajudo, eu vou te sustentar com a minha mão forte. Olha que coisa linda. É Deus falando conosco, irmãos. Imagina que você está dirigindo. Dirigir pode ser os problemas se levantando contra a sua vida. Você só tem uma corda, irmãos. E a decisão: ou eu solto dessa corda e desisto, ou eu me agarro nessa corda e venço. A decisão é nossa, irmãos. Depois que o Jó aprendeu isso, vamos voltar lá para terminar? Depois que o Jó aprendeu a segurar na corda espiritual, Jó 42. Vamos lá? Jó 42. Depois que o Jó aprendeu, olha que coisa linda. Voltamos lá a Jó, capítulo é o 42, versículos 1 e 2 e 5. Vamos lá? Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. 5. Como ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Coisa maravilhosa. Versículo 17. Então Jó morreu, velho e farto de dias. Ou seja, ele recebeu tudo em porção dobrada que ele havia perdido, teve longos dias, morreu na fartura, irmãos. Quem diria que aquele homem que estava sentado na beira do caminho, nas calçadas da vida, se coçando pobre, cheio de doença, com a família toda destruída, quem diria que aquele homem ainda ia glorificar a Deus? Deus está esperando, irmãos, que você tome uma posição, segurar na corda, confiar nele e vencer em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você pegue a corrente aí. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, muitas vezes nós estamos, meu Deus, como aquele marinheiro, agarrados, meu Deus, a um turbilhão de problemas. E eles vão só subindo, crescendo, de maneira que muitos tomam atitudes desesperadas e acabam se quebrando na vida. Acabam matando sonhos e oportunidades. Mas, meu Deus, nós aprendemos aqui hoje que a nossa vida, ela é dirigida pelos nossos pensamentos. Nós não podemos pensar pequeno, pensar em maldições, pensar em problemas, pensar no ataque do inimigo, na violência que é gerada dia após dia nessa sociedade que a gente vive, mas que temos que olhar para a tua palavra e gerar pensamentos de bem, de bênçãos e não de mal. Meu Deus, talvez a maior libertação que essa pessoa precisa experimentar aqui hoje seja na mente dela. Aonde Satanás talvez está prendendo essa mente com medo. Irmãos, hoje a corrente você vai quebrar do medo. Lógico, junto com outras coisas. Mas talvez esse medo é o ponto-chave que está te atrapalhando. É o dirigível que está só te sugando, te trazendo medo e te levando para lugares longes. Mas em nome de Jesus, com confiança na palavra de Deus,
Você pode se amarrar a corda da promessa. Você pode se amarrar a corda da fé agora. Você pode se amarrar a corda da autoridade do nome de Jesus e arrebentar essa corrente do medo agora. E em nome de Jesus nós arrebentamos agora todo medo que está na mente desta pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Medo, ansiedade, perturbação, receio, qualquer coisa que esteja tirando o sossego desta pessoa, está sendo quebrado agora. Essa falta de paz, esse troço ruim que às vezes brota do peito, essa cisma, em nome de Jesus, seja arrebentado agora para a glória de Deus, Pai. E nós cremos, Pai, na Tua palavra, pois o Senhor disse ao nosso coração com todas as letras hoje: não temas, não tenha medo, porque eu estou contigo. Eu sou o Senhor que vence as batalhas. Eu sou o Senhor que abre o mar, que com o som da minha voz derrota exércitos, que com os louvores do meu povo eu coloco os inimigos em emboscadas e os deixo desbaratados. Ah, Senhor, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é no mundo espiritual. E nós tomamos agora, Pai, uma atitude, um ato de fé, que foi quebrar, arrebentar essa corrente do medo que arrasta, que prende essa pessoa no desassossego, na ansiedade, na perturbação. Talvez ela não entende por que ela está vivendo essa vida. Talvez ela está presa por um medo no pensamento, que talvez já desceu ao coração, e a boca dela confessou ser que ela percebesse. Mas hoje, Pai, ela já não tem esse entendimento preso. Ela aprendeu que na boca dela tem o poder de vida e morte, de bênção e maldição. Que aquilo que ela pensa desce ao coração. E quando desce o coração, a boca confessa. A vida é dirigida pelos pensamentos. E o corpo como fruto da boca. Se a tua boca está proferindo paz, é a paz que você vai receber. Amor, a bênção, que ela venha. Não use a sua boca para confessar a derrota. Não fique falando: eu tenho esse problema, eu tenho esse mal, eu sofro disso, eu sofro daquilo. Não. Comece com atos de fé. Eu estou curado, eu sou liberto, eu não tenho medo, pois o Senhor está comigo. E se eu enfraquecer, é a minha força. Se algo me faltar, Ele é meu sustento. Se todos me abandonarem, Ele me ajuda. É Ele que me põe de pé. O Senhor é Deus. Elias disse: só Deus é o Senhor. Só Deus é o Senhor. Deus colocou um exército para correr. Deus colocou uma muralha abaixo. Deus abriu o mar. Deixou a boca dos leões. Apartou a fúria do fogo. E Jesus nos ensinou na autoridade dele. Até a tempestade nos obedece. Mas são os que estão conosco.
trocado, essa pessoa também terá um nome trocado, Senhor. Não se chamará mais enfermo, não se chamará mais doente, não se chamará mais perturbado, não se chamará mais endividado, não se chamará mais sem sossego, mas se chamará curado, liberto, abençoado, próspero. Porque agora os olhos dessa pessoa, assim como Jó, conseguem enxergar os teus filhos. E encerramos a reunião desta noite nessa certeza que agindo o Senhor, ninguém o impedirá. E essa é a maior unção que temos sobre a nossa vida. Esse poder é o Espírito, é a força, é assim, nós confessamos que sobre todas as coisas somos mais que vencedores. E somos muito mais que vencedores. Você não tem nome de covarde, não. Pelo contrário, você é vencedor. Você é guerreiro, um conquistador, um corajoso para a glória de Deus.